Olá, nós vamos falar hoje sobre um sociólogo, né, um teórico da sociologia chamado Emile Durkheim. Emile Durkheim, ele traz pra gente, várias compreensões sobre a vida em sociedade. O Emile Durkheim é um dos primeiros sociólogos, né? Então por isso ele é chamado de um dos clássicos da sociologia. Então o Emile Durkheim traz pra gente, por exemplo, a ideia de como que o indivíduo se organiza em sociedade, né? Ele diz pra gente que essa sociedade onde a gente se organiza, ela está organizada a partir de regras sociais. E que essas regras, elas são exteriores ao indivíduo. Exteriores em que sentido? As regras já são pré-existentes a nós. Quando nós nascemos na sociedade, a gente não escolhe quais regras seguir. Essas regras, elas são nos ensinadas, elas não são impostas a partir do quê? Dos processos educacionais. E aí, educação, a gente não fala só de educação escolar, de educação formal, mas a gente fala da família, da casa, da igreja, da escola, do Estado, das instituições, que nos educam, que nos organizam, que nos ensinam a viver em sociedade. E esse processo de aprender a como viver em sociedade, no sentido de quais são as regras, o que fazer, o que não fazer, é chamado de socialização. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os processos de socialização daqui a pouco. Aqui eu coloquei as setinhas para baixo, indicando que a sociedade, as regras, os processos de educação e a socialização estão acima do indivíduo, ou seja, eles estão exercendo um peso sobre o indivíduo. Um peso no sentido de que a gente não escolhe mudar as regras do jogo, segundo Durkheim. Vamos pegar aqui um exemplo bem atual pra gente, Aqui pegando o exemplo do Emile Durkheim, As regras sobre o indivíduo, aqui está um indivíduo, e aqui as regras sobre ele. Aqui eu peguei o nosso exemplo atual, que é o exemplo do isolamento social que a gente está passando. Aqui, fiz o desenho do Covid-19 para representar esse momento. E as orientações de fique em casa. Pegando, assim, esse momento atual que a gente está vivendo, relacionando as ideias de Durkheim. O que Durkheim nos diria? Que a gente não escolheu, se você parar para pensar, a gente não escolheu ficar em casa. Um indivíduo não falou assim, vamos parar tudo, vamos ficar em casa. Uma escola, um estado, não foi uma pessoa ou uma instituição que escolheu isso, Ou seja, as novas regras de isolamento social, novas regras de comunicação social, elas estão associadas a uma pandemia, ou seja, é um estado emergencial que envolve o mundo inteiro, É um estado emergencial que envolve o mundo. Então, instituições, as organizações competentes se organizaram, se reuniram e decidiram em conjunto estabelecer novas regras de circulação de pessoas, novas regras, e a partir das novas regras de comunicação. Então a gente não escolheu, Eu, você, individualmente, a gente não escolheu estar em casa, O nosso colégio não escolheu parar sozinho. Ou seja, a gente está nós estamos orientados a partir de determinações mundiais, de organizações competentes, que são as instituições. Então é necessário a gente entender que esse é um novo momento para nós, mas que traz para a gente essa ideia de que o Durkheim falou lá no início do século XIX. Nós somos indivíduos que estamos orientados a partir de regras. E por que existem essas regras? Para organizar a sociedade, para organizar esse tecido social. E aí e por que a gente obedece essas regras, Porque o indivíduo poderia simplesmente falar assim, não vou obedecer as regras. Mas aí o Durkheim nos chama a atenção que o indivíduo ele obedece às regras a partir da sua necessidade de pertencimento, ou seja, a consciência coletiva, ela está associada à ideia de pertencimento social. Como assim? A gente se submete a essas regras sociais, por quê? Se a gente não obedecer essas regras, existirão consequências, punições. Essas punições, essas consequências, podem ser legais, a partir dos processos de lei, ou elas podem ser simbólicas e psicológicas. Por exemplo, a partir da ideia do pertencimento. Se eu obedeço as regras de obedecer as regras de uma determinada comunidade, estar inserido nela. Porque a partir do momento que eu decido não
não acatar, não obedecer, não ser orientado pelas regras de uma determinada comunidade ou de um determinado grupo, de alguma forma eu estou me excluindo desse grupo, porque esse grupo ele não vai aceitar que um indivíduo quebre as regras sozinho. Esse indivíduo ele não tem força dentro do contexto do grupo para quebrar essas regras sozinho. Entendeu? Aí então o que acontece? A partir da necessidade de pertencer a esse lugar que nos traz amparo, né? Pertencer a um lugar, por exemplo, a família, né? A igreja, a escola, são instituições. E nós pertencemos a essas instituições, a partir do momento que nós seguimos algumas regras. Né? Existem algumas regras de convívio social e algumas regras específicas dentro dos grupos, da casa, da escola, da família, da igreja, né? Então, a nossa necessidade de pertencer, de estar inserido nesse grupo, faz a gente também obedecer essas regras. Né? Por quê? A gente sabe que quando a gente não segue essas regras, acontecem muitos conflitos. E se esses conflitos acontecem de forma individual, né? Ou seja, uma pessoa apenas falando num contexto onde outras pessoas dizem o contrário, isso é extremamente adoecedor, né? Então a gente segue as regras, né? Para a gente estar inserido nesse processo. Só que algumas vezes acontecerão as revoluções. E o que são as revoluções? É quando um grupo de pessoas reivindica novas regras. Tá? E aí as revoluções, elas não precisam, estão marcadas historicamente, né? Por exemplo, o que a gente está vivendo agora, daqui a uns anos a gente vai entender que a gente está vivendo uma revolução no pensamento, nas formas de organização. Daqui a um tempo a gente vai entender, porque agora que a gente está vivendo esse processo, tá tudo muito novo, a gente está tentando ainda aprender, né? Reaprender a estudar online, né, estudar a partir de uma tela. Eu aqui como professora estou reaprendendo a fazer aula, olhando para uma tela, para uma câmera, e não a partir mais da interação de sala de aula. Então a gente está reaprendendo os processos, né? A gente está refazendo as regras. Por isso que está ainda tudo meio confuso, né? Surgem muitas dúvidas e é normal que surjam dúvidas, né? Nesse momento que está todo mundo ainda aprendendo a como se comportar nesse novo momento de isolamento social, né? E aí então é importante a gente entender o que o Durkheim chama de anomia, né? Anomia, segundo Durkheim, é um momento, né, onde há um enfraquecimento da consciência coletiva, né? Onde as instituições elas não garantem mais a organização social, né? E aí precisamos entender que indivíduo, a ideia de indivíduo é uma criação da sociedade moderna. Como assim a ideia de indivíduo é uma criação da sociedade moderna? Segundo Durkheim, nas sociedades pré-modernas, né, principalmente nas sociedades pré-industriais, a ideia de indivíduo ela não estava criada ainda a partir do momento que existia, vamos pegar o exemplo da sociedade estamental, da sociedade estamental pré-moderna, lá no período feudal, que a gente tem aquela estrutura de pirâmide que vocês já devem ter estudado. Aí a gente tem o clero, nobreza e os outros, né? Quem são esses outros? Burguesia, servos, camponeses, enfim. Então aqui a ideia de indivíduo, para Durkheim, aqui nesse contexto, a ideia de indivíduo ainda não está construída. Por quê? Você está inserido no grupo. Ou seja, aqui os valores como honra, posição social, ou seja, aonde eu nasci. Se eu nasci nesse grupo de outros, o meu comportamento estará orientado a partir do lugar, ou seja, da posição em que eu nasci. Se eu nasci, né, nesse grupo aqui chamado de nobreza, né, não há muito, segundo Durkheim, a ideia do indivíduo, daquele que se organiza a partir de si mesmo. Né? Mas o que? A partir do momento do que o grupo que ele pertence. O nobre, ele não escolhe como ele vai agir, né? Individualmente. Ele age como nobre, ele aprende as regras de etiqueta, ele aprende a como se comportar como um nobre. E isso está para além dele. Por quê? Existe todo um código moral, né, de organização que está acima dele. Então, aqui, segundo Durkheim, né, a hereditariedade, ou seja, se eu nasci nesse grupo aqui de nobreza, né, a ideia da hereditariedade, ou seja, o peso da tradição
anterior é muito grande e ainda não tem a ideia do indivíduo que age por si, né? A ideia do né? Pensando aqui da nobreza, né? Por exemplo, o nobre, ele não ele nasce num contexto de posição privilegiada, mas ele não escolhe, né? Ele não escolhe o que aprender. Ele nasce num contexto e aí ele tem que seguir as regras estabelecidas e determinadas para ele nesse contexto, né? O nobre, ele tem que aprender as regras da etiqueta, de como se comportar com o nobre, de aprender, né, o que ele precisa aprender. E aí isso Durkheim chama de sociedade pré-moderna, né? Ou seja, a força do grupo é muito grande e aí não sobra muito espaço para o indivíduo, né? São as sociedades tradicionais. E aí a gente pode pegar um exemplo hoje, né, da tradição japonesa, né? Alguns grupos na tradição japonesa ainda mantêm, né, esses valores como a honra, como a tradição, e aí o indivíduo ele fica sufocado nesse contexto, né? Como assim? Se a gente pegar basicamente os grupos que mantêm a tradição, né, oriental, no sentido japonês, da honra, dos valores da família, eu já falei isso com vocês em algumas aulas. Quando um indivíduo dentro da tradição japonesa, ele, por exemplo, tira uma nota baixa na escola. Ele tirou aquela nota baixa na escola. Mas o peso da honra, da tradição, né, é tão grande que se aquela nota baixa envergonha, não é um problema só dele, porque ela envergonha, segundo as tradições, né, antigas, ela envergonha toda a família e ainda os ancestrais, ou seja, aqueles que vieram antes desse indivíduo. Então, o que acontece? Esse indivíduo, ele se sente sufocado, porque é um ato dele, mas que não é dele no sentido de que ele não está sozinho nisso. Se ele tira uma nota baixa, essa nota não é apenas dele, mas envergonha, isso traz vexame, humilhação para toda a sua família. E esse indivíduo ele se sente sufocado dentro dessa estrutura, né? É só para a gente tentar entender um pouco do que Durkheim está falando, tá? Trazendo um exemplo mais aproximado. Então, nas sociedades pré-modernas, né, ou seja, as sociedades antes, né, do capitalismo em si, né, das revoluções industriais, essas sociedades são a ideia do indivíduo ainda não é muito bem construída porque não há espaço para o individualismo no sentido que estou inserido num contexto, num grupo, a força do grupo, né, eu me oriento a partir da força do grupo. E aí, quando, né, segundo Durkheim, que vai acontecer esse processo de individualização? A partir das sociedades modernas, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Aí, nesse contexto aqui de sociedade estamental, há uma espécie de solidariedade, tá? E aqui, solidariedade para Durkheim não é o sentimento de ajudar o outro, não é a emoção. Não, solidariedade aqui para Durkheim é o que organiza a vida social, né? As regras, as formas de estabelecer conexão com o outro. A solidariedade aqui se daria de forma mecânica. Como assim de forma mecânica? No sentido de que ela se organizaria, né, a sociedade aqui, se organizaria a partir de valores mecânicos, da repetição, da tradição, né, que não há espaço muito para o indivíduo, né? E aí depois a gente vai ver um pouco sobre as sociedades modernas e a solidariedade orgânica. O que Durkheim traz pra gente, né? Que antes, né, a família, a honra, nas sociedades pré-modernas, família, honra, tradição, a família que você nasceu, o lugar onde você nasceu, moldava, né, o seu comportamento social e que não havia muito espaço para o individualismo, no sentido que você repetiria o código, né, de comportamento. Nas sociedades modernas, né, com o capitalismo, com a divisão social do trabalho, o que seria essa divisão social do trabalho? Estaria associada ao cargo, à função que você exerce, né? Se vocês pararem para perceber, eu percebo muito isso nas entrevistas, né? Fala assim, vai entrevistar uma pessoa, aí coloca lá o nome da pessoa e a profissão que ela exerce. Então, o que acontece? Nome,
profissão. Ou seja, qual é a sua função nessa sociedade? Como você contribui para a construção dessa sociedade? E isso foi feito a partir do quê? Do processo de divisão social do trabalho. Dividiu-se socialmente as funções, né? Por exemplo, se eu fizer uma entrevista, se eu for entrevistada, a fala assim, Karine Barreto, né? Se eu estivesse numa sociedade pré-moderna, Karine Barreto Nobre, Karine Barreto Clero ou Karine Barreto Servo, né? Isso já diria o lugar de onde eu vim. Mas agora sim, Karine Barreto, professora. Professora está associado o quê? A minha função, a qual o lugar que eu me encaixo nessa nova sociedade, né? Ou seja, a divisão social do trabalho organiza as pessoas a partir do quê? Dos cargos e das funções. Aí gera um individualismo, né? Reforça esses processos, reforça os processos de individualização. Por quê? Eu sou Karine, professora. Não sou médica, não sou dentista, não sou engenheira, não sou advogada, sou professora. E aí, como indivíduo, professora, eu exerço um papel dentro da sociedade. Tudo bem? Aí, o que acontece? Durkheim fala que há uma interdependência, uma funcionalidade, que há interação entre os órgãos, né? Que a sociedade seria como um grande órgão, né? Um complexo vivo, né? Onde cada órgão teria sua função, mais ou menos como o corpo humano, né? As mãos têm uma função, o braço, a cabeça, o tronco, né? Mas isso pra gente é visto a partir da sociedade ocidental, que é o contexto que a gente está inserido. A gente vê, né, o corpo a partir de funções. A mão serve para isso, o pé serve para aquilo, a cabeça, o tronco, né? Agora, se a gente pegar num contexto oriental, o corpo ele é visto como um todo, único. Mas para nós ocidentais, a gente observa a partir das funções, né? Porque isso tudo está relacionado aos processos de divisão social do trabalho, ou seja, função, qual é o seu cargo, qual é o seu papel dentro da sociedade. E aí a gente começa a falar sobre indivíduo nessa sociedade moderna. Então, para a gente continuar um pouco, existem algumas perguntas, alguns questionamentos do tipo: nascemos humanos ou nos tornamos humanos? A gente já nasce humano ou a gente se torna humano? De acordo com as ciências sociais, né, de acordo com os estudos sociológicos, a gente se torna humano. A gente não nasce humano, porque a gente não nasce pronto, a gente aprende a ser humano, no sentido de quê? De como se comportar, de como se portar, né, nos determinados lugares, que regras, que escolhas, que profissão exercer, como nos comunicar, né? Então, o que acontece? A gente se torna humano a partir da aprendizagem, né? Por exemplo, vamos pensar aqui num exemplo básico. Nós temos necessidades fisiológicas, biológicas, por exemplo, sede. Estou com sede, bebi água. O que nos diferencia dos outros animais, né? Nós, animais racionais, dos outros animais. Um animal está com sede, vai beber água. Qualquer fonte de água, qualquer lugar que tiver água, ele vai beber água. Pode ser água do chão, pode ser água da bica, pode ser água do rio, pode ser água da lama, né? Por quê? Ele está ali necessitando de água e ele vai procurar água. Já, por exemplo, nós temos a capacidade de simbolizar. Por exemplo, eu preciso de água nesse momento. Aí eu escolhi colocar água num copo transparente, né? Até do aniversário de Mirella, esse copo. Num copo transparente, eu escolho qual água eu vou beber, se é uma água em temperatura ambiente, se é uma água gelada. Então, o que acontece? A gente tem uma série de escolhas. Não estou apenas bebendo água. É uma água que está numa temperatura, que está num copo, que está sobre a mesa. Então, tem todo um sistema de construções simbólicas que são próprias nossas, né? De seres humanos. E isso que nos diferencia dos animais. A nossa capacidade de simbolizar isso.
tá? E aí, para a gente pensar nos processos de socialização primária e secundária, o copo. O copo está associado aos processos de socialização. Por quê? Eu aprendi, né? Lá na minha infância, no processo de socialização primária, né? Eu aprendi que eu não posso simplesmente pegar a água da torneira e colocar na boca, né? Mas que eu devo beber em um copo, primeiro, né, numa chuquinha, numa madeirinha, né, depois num copo, aí eu escolho se esse copo vai ser de vidro, se esse copo vai ser de plástico, se esse copo vai ser colorido, enfim, né, mas isso tudo eu aprendi, eu não nasci sabendo isso, né, por exemplo, o bebezinho que tá com sede, e se você deixar, por exemplo, o potinho de água do cachorro, do gato, o bebezinho ele pode beber água ali, por quê? Ele tá com o objetivo de beber água. Ele vê a água e quer beber essa água. Só que a gente ensina para ele, pro bebê, né? Não, não pode beber água. Essa água é suja, essa água é ruim. Você tem que beber essa água. E a gente vai ensinando, né? Primeiro na mamadeira, depois no copo, né? E como vai ser esse copo? E a gente vai simbolizando tudo isso e construindo os processos de socialização, ou seja, os processos da gente aprender a conviver em sociedade. E existe a socialização secundária, que acontece no fim da infância e por toda a vida, ou seja, a gente está sempre aprendendo, né? Os processos de socialização, eles não acabam, a gente está sempre aprendendo, né? Eu aprendi a beber água nesse copo transparente, mas pode ser que daqui a um tempo eu veja um copo colorido e eu acho legal beber água nesse copo colorido. E a gente está sempre aprendendo. Ou eu posso desaprender a beber água no copo e colocar um canudinho. Enfim, né? A gente está sempre aprendendo, refazendo, socializando. Então, para só dar um geral aqui, hoje a gente falou do Emile Durkheim, né, que é um clássico da sociologia. E Durkheim fala pra gente de uma sociedade, né, que nós somos seres sociais, que a gente está inserido nessa sociedade a partir da nossa necessidade de pertencer. Essa sociedade é organizada por regras, né, que são exteriores a nós, que foram organizadas antes de nós, que a gente entra nesse jogo, né, social a partir de regras pré-estabelecidas, né, e que essas regras elas são passadas, ensinadas para gente a partir da instituição, né, das instituições, família, igreja, estado, escola, e todas essas instituições, né, fazem parte dos processos de socialização. E o que seria esse processo de socialização? Processo de aprender os códigos, os valores, a como se comportar em sociedade, né? E essa socialização ela acontece primeiro de forma primária, né, na infância, dentro do contexto da família, da escola. Hoje nós estamos aprendendo a socializar, né, a partir dos meios digitais, né? Então a gente está refazendo esses processos de socialização. E hoje o bebezinho, a criança, ela cada vez mais cedo ela está inserida nesse contexto digital, no sentido de que ela está aprendendo a se comunicar a partir de uma tela, né? E o processo de socialização secundária, que são os processos que a gente vai aprendendo depois da infância e ao longo da nossa vida adulta. Mas sempre a gente está aprendendo coisas novas, como a gente está aprendendo agora, tá bom? Grande beijo e até a próxima.